Nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos o professor Nelson Studart. E eu vou deixar ele falar, porque a Adriana Almeida mandou 18 páginas de release aqui pra gente, muita informação, mas eu vou demorar muito para contar a história da ILUM. Então, que é uma escola de ciência, e eu queria que o professor, então, Nelson, contasse nesse primeiro momento o que é essa escola que está todo mundo falando nos últimos tempos. Bom dia, obrigado por ter vindo à Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, né, o convite para participar dessa conversa, né, sobre a ILUM, sobre as atividades que ela está prestando à comunidade, né. A ILUM, ela é uma escola, a gente chama ILUM Escola de Ciência, que é uma escola que é uma unidade do CNEPEM, né? O CNEPEM é o nosso... dá muito orgulho a Campinas, né? Que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Que tem 4 laboratórios, né? Inclusive o laboratório que abriga o Sirius, que é o maior equipamento de aceleração de partículas, produção de... Da América Latina, né, professor? Da América Latina, e eu acho que em termos de qualidade, chega a ser um dos 4 mais avançados do mundo, né? E além desse laboratório, que é o Sirius, nós temos o laboratório de nanotecnologia, laboratório de biociência e laboratório de biorrenováveis. Então a ILO é mais uma unidade, né, criada em 1921, que começou a funcionar em 1922, que ela oferece um curso de bacharelado em ciência e tecnologia com o objetivo muito claro de formar cientistas. Então a gente traz aqui jovens muito brilhantes, porque eles são avaliados de uma forma diferente para o ingresso, né? Se você quiser, depois eu posso dizer como é que o candidato... Ah, eu quero sim, pode falar. Pois é, aqui o processo é um pouquinho diferenciado das outras instituições. É um vestibular, não, professor? Eu vou já explicar, é quase. Quase. Né? Mas o curso primeiro é um bacharelado de Ciência e Tecnologia, como eu digo, BCT, de 3 anos. Isso aí já é uma novidade. Quer dizer, a gente quer formar um aluno de forma precoce, certo? Que não tem aquela demora tanto para se formar. Então, o que é que o candidato faz? Ele entra no site da ILO e ele se inscreve, né, para cursar a ILO. Depois, ele prestou o Enem, a gente avalia a nota dele do Enem. Mas isso não é só suficiente. Nós pegamos 250 candidatos e levamos para uma entrevista. Entrevista de 30 minutos com cada um deles, certo? E aí, desses 250, a gente escolhe 40. Então, nós temos uma escola assim... Vai ser um filtro... É um filtro muito grande, né? E nós acabamos de fazer a seleção agora em fevereiro e está entrando uma nova turma. Começando agora? Quando? A turma de 2025 começam as aulas no dia 10 de janeiro. E a turma de 22 formou em 10 de janeiro. Toda vez que a gente fala em ciência, professor, parece um pouco distante, assim, da gente. Eu acho que o astronauta, o Marcos Pontes, acabou trazendo essa questão um pouco mais para perto. Bom, tem um astronauta brasileiro. Então a gente começa a prestar um pouco mais de atenção. O senhor mesmo citou, a gente tem aqui o Sirius, né, apesar de todo o trabalho que vocês fazem, a gente precisa divulgar mais esse patrimônio científico que a gente tem aqui no nosso quintal, né, professor? Pois é, nós temos inclusive vários programas de divulgação e popularização da ciência, como por exemplo a ciência aberta, né? Durante 2 dias por semana eu já convido a população de Campinas e região, no dia 31 de maio, todo o CNEP abre suas portas para toda a comunidade. E no dia anterior, no dia 30, é o dia das escolas participarem desse evento, em que os visitantes vão lá conhecer aí os laboratórios,
conhecer como é que funciona o síncroton e todas essas atividades. A ILO também, em outubro, ela abre as suas portas, né? No dia 4 de outubro, nós teremos a ILO de portas abertas. Então, que os estudantes vêm, trazem seus pais, vê os professores da região e temos as oficinas do conhecimento também, em que os alunos do ensino médio e do ensino fundamental 2 vão, durante os sábados, para a ILO praticar atividades mão na massa, atividades práticas que aí a gente desperta no jovem o interesse pela ciência e, principalmente, desperta a sua curiosidade. E essas são as oficinas de conhecimento? Exatamente. Nós podemos falar um pouco mais. Sim, podemos falar. Aliás, eu quero aproveitar, antes do senhor falar isso, a gente tem... quando você vai para a escola, a gente tem um ensino assim, muito básico, né? Você fala, eu vou no ensino médio, ensino básico, você tem lá aula de inglês, mas você aprende pouco do inglês. Aula de ciência, você aprende, você vai uma vez no laboratório, examina um ou outro equipamento, mas quando você vê um projeto desse, como o da Elon, é uma coisa inovadora e que pode despertar mesmo a busca para encontrar novos cientistas, porque esse conhecimento básico que a gente tem no colégio, no ginásio, sei lá como é que eles chamam agora, é muito raso, né, professor? Principalmente na atividade prática, né? Você chamou a atenção. Ó. Quando tem alguma atividade prática, é como você disse, uma vezinha, e, em geral, atividade demonstrativa. Quer dizer, o aluno fica vendo o que o professor fala. Não mete a mão na massa, como a gente diz. Né? Os americanos chamam de hands-on. Né? E a gente acrescenta o mind-on, né? Que a gente faz atividade prática, mas também exercitando análise crítica, etc. Né? Então, veja bem, esse programa das oficinas do conhecimento, como é que funciona? Durante os sábados, né, os alunos do ensino médio que foram inscritos e que foram aprovados, eles participam de atividades supervisionadas pelos professores, mas quem realiza as atividades junto com eles são os nossos alunos da ILO. Então, o que é que eles fazem? Eles transferem para os outros alunos o que eles aprenderam na universidade, na escola. Então, o que é que eles fazem? Eles adaptam o tipo de experiência, né? Vê o microscópio, né, de força atômica, vê o átomo, essas coisas, né? Extrai o DNA, né, ver qual é a origem das cores, fazer experiências com pigmentos, né? Um material muito conhecido agora, o tal do grafeno, né, que revoluciona, ele obtém grafeno, etc. Então, são situações de aprendizagem criadas pelos alunos ILO e exercidas pelos nossos participantes. E que normalmente, professor, são conhecimentos, como eu falei, distantes um pouco da gente. Você fala de um cientista, você lembra logo do Einstein, por exemplo, que tem aquele cabelo todo espetado. Eu estou tentando. Então, assim, fica esse estereótipo, mas é a falta da proximidade com a matéria, como o senhor está falando, que incentiva o conhecimento e que faz o camarada seguir na carreira, né? Exatamente, exatamente. E nessa questão da atividade prática, nós temos, a gente deve ressaltar, nós temos essas FATECs, etc., os institutos federais aqui espalhados por todo o estado de São Paulo e todo o Brasil, que dão alguma treinamento, ensino nessa parte mais prática. Mas, na realidade, a gente pode confessar que o ensino mesmo é voltado para o Enem. Né? Os alunos, principalmente no ensino médio, eles são treinados para fazer prova do Enem. Então, isso tira todo, né, o apelo mais... e o interesse pela ciência de uma maneira que não seja de decorar a fórmula para passar no Enem, resolver problemas, etc. Né? No ensino fundamental, não. No ensino fundamental, a gente ainda tem esse estudo da ciência como uma coisa lúdica, despertar a curiosidade, né? Como dizia o Einstein, né? Nunca perca a sagrada curiosidade. Esse era o recado que ele dizia. Né? Se o aluno é curioso, e eu digo, complementando mais, se ele tiver sangue nos olhos,
para a ciência, ele vai se dar bem. E esse é o nosso objetivo, é formar alunos que vão se dedicar à ciência. Evidentemente que não pode ser se dedicar à ciência só do ponto de vista acadêmico, ele não vai ser professor só. Mas o cientista ele vai para a empresa, vai para uma instituição de pesquisa, né, seja ela privada, vai para um laboratório de farmacêutico, etc. Então a gente oferece, né, lá a gente não fala em disciplina, como eu fiz, a gente fala em estudo de ciências da vida, ciências da matéria, ciências de dados com uso de inteligência artificial, tá certo? E muita aprendizagem baseada em projeto. Não tem receita de bolo. Os alunos desenvolvem projeto experimental durante todas as tardes, ao longo dos 5 semestres, e no último semestre ele desenvolve um projeto próprio no CNPEM. Ou seja, a ILO é muito ligada, como entidade do CNPEM, os pesquisadores do CNPEM também oferecem projetos para os alunos da ILO executarem lá. 10 horas e 15 minutos, você ouviu aí o quinto sinal. Eu queria só insistir, professor, vocês professores dizem que quando você ensina, você aprende 2 vezes. Opa. E o aluno da ILON, ele tem essa possibilidade, como o senhor está dizendo, porque ele aprende e consegue repassar o conhecimento. Está aprendendo 2 vezes, né, professor? Isso é o que chama de uma maneira muito elegante de transferência do conhecimento para a sociedade, né? Então, essa atividade faz parte de um programa que é a integração curricular da extensão, porque todo aluno da universidade ele tem que fazer extensão. O aluno, não é a instituição também. Então, faz parte dessas atividades, as oficinas fazem parte desse programa de integração curricular da extensão. E o senhor estava falando desse aspecto todo, eu estava... Bom, e sem contar, professor, que a Lucimeire Ramalho, toda semana, nossa repórter aqui, precisa fazer matéria na ILO, precisa fazer matéria na ILO. Esses alunos ganham prêmio, participam de projetos internacionais. Queria que o senhor falasse um pouco desse aspecto também. Nós ficamos muito felizes porque no ano passado a Fundação Paulo Gontijo, né, que oferece prêmios. O Paulo Gontijo era um físico de formação, mas industrial, etc. Ele tinha uma doença séria e até hoje sem cura, e ele resolveu destinar parte dos seus bens para essa fundação. E ela, em geral, oferecia mais na área médica. Mas quando eles descobriram a ILO, então eles disseram, não, vamos dar prêmio para os estudantes. Então nós selecionamos nesses projetos finais 5 projetos que foram definidos por uma comissão julgadora externa e eles ganharam dinheiro. Eu nunca ganhei prêmio em dinheiro, ganhei outros prêmios só de papel, né? Eu também não ganhei, não. Aqui um prêmio aqui, só aprender com vocês lá também. Essa história é boa para mim, eu estou gostando, viu, professor? É o melhor aluno, não sei o quê, mas dinheiro é nada. Esse pessoal que trabalha em rádio, assim, por trás, sabe, dos bastidores, esse pessoal ganha muito dinheiro. É mesmo? Sabe, pessoal tipo Danilo Capucci, Leandro Lopes, esse pessoal, nada em dinheiro. Mas a gente que fica do lado de cá só ouve essas histórias. E agora o senhor está falando um aspecto, quer dizer, além do aluno entrar nessa escola, ele tem possibilidade de aprender, de ensinar e de ganhar um prêmio. E custeado pelo governo, porque eles têm não têm bolsa, eles têm cartão alimentação, cartão refeição, tem moradia gratuita, tem transporte, para que ele possa se dedicar só à sua aprendizagem. E lá é importante porque nós temos um modelo inovador, tá certo? Lá não tem aula expositiva. Aquela aula que você teve que o professor fala e você dorme, não existe. Porque lá o aluno é o protagonista da aprendizagem. Ele está dentro de uma sala que é um ambiente diferenciado e que o professor não é o protagonista, é ele. Nós estamos conversando com o professor Nelson Studert, o senhor falou agora aí, ele é o responsável, vamos dizer assim, o coordenador técnico da ILON. E, professor, mas o senhor falou de escola, eu comecei a lembrar agora, tem coisas que não existem mais. Agora, tem modernidades que eles estão tirando. Celular você não pode mais levar na escola. Pode levar na ILON celular? Lá eles usam computador na sala de aula, porque nós temos muita tecnologia, ele desenvolve software.
O aluno chega no primeiro semestre, ele já aprende a programar a computação na linguagem Python, que é uma linguagem moderna, etc. E ele vai usar esse computador sempre. Porque, veja bem, o celular está proibido da escola, que é uma boa iniciativa, né, porque estava dispersando muitos alunos, tirando eles do foco, mas para fins pedagógicos é permitido. É claro que vai distanciar aquele professor que já não queria usar, né? Ele não vai pedir autorização para liberar, tal, mas está liberado. Então, para fins pedagógicos, ele pode usar o celular. E na ILO eles usam os computadores, não o celular, porque eles estão trabalhando o tempo todo com o computador, programando, consultando inteligência artificial, usando todos os recursos tecnológicos possíveis. O senhor falou de inteligência artificial, professor. Eu sou do tempo em que o professor chegava na sala e falava assim: tira uma folha e guarda tudo. Exatamente. Somente fazer prova, né? Fazer prova. E o tremor era... Era... Agora acabou isso, né? Esse terrorismo não tem mais, né? Não tem esse terrorismo explícito, mas nós temos prova. Ai, meu Deus. É isso que eu queria falar. Tira o couro dos alunos na prova ou não, professor? Não, porque a gente faz uma coisa diferente, viu? A gente faz uma avaliação que a gente chama de avaliação formativa. O que significa a formação formativa? Significa que o aluno é avaliado pelas tarefas que ele faz durante a aula, continuamente, frequentemente. O professor olha lá a tarefa que ele está fazendo e diz assim: rapaz, isso aqui não está bom, você precisa estudar mais. Então, o professor, ele vai sabendo exatamente como o aluno está se desenvolvendo, acompanhando o seu trabalho através da avaliação. Então, a nossa avaliação serve para a aprendizagem do aluno. Não é aquela coisa punitiva, você tirou A, B, 10, 0, entendeu? Agora, a gente faz prova também, porque, veja bem, o aluno passou 10 anos, 15 anos no modelo de prova, como você disse, né, de terror. De uma hora para outra, ele se sente inseguro se ele não faz uma prova escrita, etc. Então, nós temos também prova escrita. Nós temos testes, nós temos avaliações permanentes, porque o aluno ele tem que saber se ele está aprendendo. Não basta o professor dizer: você tirou 2, você não sabe. Não, ele tem que se sentir que ele precisa estudar, porque ele é autoavaliação, né? Ele está sentindo que precisa estudar. Professor Nelson Studert, coordenador acadêmico da ILUM, Escola de Ciência e responsável pelas oficinas do conhecimento. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra de incentivo para as pessoas que quiserem conhecer mais de perto a ILUM, dissesse o site para quem quiser, porque a gente não é um vestibular, mas é quase. Não é chega lá, faz inscrição e vai entrando, não. A coisa, o funil é apertado no final, né, professor? O estudo da ILUM, mas é interessante porque eles adoram. Pelo menos na formatura, né, Dri? A formatura final que foi realizada foi uma festa muito bonita, né? Foi a primeira turma, né? E eles gostam. Eles chegam lá às 8 horas da manhã, só vão lá. O último ônibus é 9 da noite, mas se você... Passa o dia lá? Passa o dia. Se você for ver 9 da noite, é o ônibus mais lotado do que nas 5, 5h30, né? Então eles gostam. Deixa eu fazer uma propagandinha aqui para o pessoal sobre as oficinas, né? Então, as inscrições... Atenção, garotada aqui de Campinas e região. Vocês têm até o dia 17 de março para se inscrever nas oficinas. Basta entrar no nosso site, né? Oficinas do Conhecimento, está lá o site. E você se inscrever, basta pedir à secretaria o seu histórico escolar, manda o histórico escolar. Nós vamos fazer essa seleção e as atividades começam em abril, primeiro dia de abril, e eles vão passar 15 sábados ao longo do ano fazendo essas atividades mão na massa. Presencial, não tem nada de remoto. Presencialíssimo, não, né? Todos eles presentes lá, discutindo com os alunos e sempre sob a supervisão da professora Nazere e de outros professores, porque, veja o trabalho, o que eles vão apresentar lá é fruto de dias e mais dias de preparação, de discussão. Eles mandam para os participantes
previamente as atividades que eles vão desenvolver, leituras que ele deve fazer, etc, etc. De forma que o tempo que ele passa lá na ilha é discussão, atividade mão na massa e interação com os alunos da ilha. O Marco Silva Bedin está dizendo aqui, bom dia Edson, não faço mais nada antes de perguntar para o DeepSeek. Pois é, não, nós usamos já GPT e usamos DeepSeek. Aliás, são 9 plataformas. O que é que nós estamos fazendo? Isso que é muito interessante agora. Os alunos, eles não sabem usar corretamente o chat GPT, porque eles pedem para usar esses chatbots, né, como a gente chama, para fazer tarefa. Mas não é isso. O modo mais inteligente de trabalhar com ele é você dialogar com ele. Então você se apresenta, por exemplo, eu sou um aluno do ensino médio que tem uma deficiência no assunto tal, você poderia dar umas dicas sobre isso aqui? Aí ele dá as dicas. Aí você diz assim, mas esse conceito aqui não ficou muito claro, por favor, se estenda aqui. Olha, mas você está falando uma coisa. Então esse diálogo é essencial, quer dizer, usar o chat como um assistente da sua própria aprendizagem. Muito bem, agradecer aqui a Adriana Almeida, também ao professor Nelson Studert, que é coordenador acadêmico da ILUM, Escola de Ciência, responsável pelas oficinas do conhecimento. Professor, muito obrigado. Volte sempre, é um prazer a gente conversar com pessoas que podem compartilhar conhecimento. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, vocês viram que eu falo demais, né? Então, assim que é bom. Aumenta o prazo. Mas professor que não fala também não adianta. Pois é. Não, mas lá a gente fala menos. Fala Quem menos. fala mais são os alunos. Então tá bom. O locutor que fala demais.